Vamos dar uma olhadinha num trecho de uma participação do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, numa palestra lá nos Estados Unidos. Ele disse que a missão dele ainda não acabou. É uma satisfação muito grande a forma como você tem me tratado em qualquer lugar desse globo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Dizer a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Não interessa o que venha acontecer comigo, aqui ou no Brasil. E da forma como porventura algo acontecer. Nós, a nossa geração, já faz parte da história do Brasil. Nicolas, bom, fiz a brincadeira no início com você, eu sempre faço essa brincadeira, teria muito prazer em votar em você para presidente da República, claro que a Constituição não permite, tem que ter mais de 35 anos de idade, estamos na contagem regressiva, para você faltam 9 anos. E o presidente Bolsonaro? Eu sei que é meio que um exercício de futurologia, também não sei se vale a pena, mas qual é o papel dele hoje, né, politicamente, Nicolas, na tua cabeça? Eu vejo que o Jair Bolsonaro ele é a maior figura de direita conservadora que nós temos. Ele é um líder carismático que conseguiu, de fato, fazer o que nunca tinha acontecido aqui no Brasil, que é ganhar uma eleição contra a esquerda. Nós tínhamos anteriormente falsas oposições, que inclusive são aliadas agora, mostrando para todo mundo que nós razão quando dizíamos que o PSDB não era direita. Então eu costumo dizer que o Bolsonaro ele foi o trator pavimentador, né? O trator que abriu o caminho para que as pessoas enxergassem a verdade. Hoje você conversa com Uber, conversa com pessoas comuns no seu dia a dia, e as pessoas de fato estão preocupadas com temas sensíveis, seja STF, seja o Judiciário, o Legislativo, a Presidência do Senado. Então ele conseguiu resgatar isso nas pessoas, um amor pela pátria. Somente você colocar uma blusa do Brasil, mas também se preocupar com o seu país. Agora, este momento que há uma decisão, né, do que fazer. Será que o Bolsonaro volta para o Brasil? Será que ele mantém lá fora, liderando aqui uma retomada da direita no Brasil? Eu acredito que, independente de qual seja o posicionamento dos espectadores aqui, eu acredito que é um momento de aprendizagem para a direita. O Bolsonaro, se tem algo que ele nos mostrou, é que é necessário persistência. E também uma coisa que o próprio Lula também nos mostrou, que é persistência. Então, para as pessoas de direita, né, que estão nos ouvindo aqui, conservadores, pessoas que amam o seu país, né, com certeza como eu fiquei, minha família ficou, né, frustrada com as eleições, com o resultado das eleições, eu peço para que vocês tenham paciência. É uma virtude que a esquerda tem e é necessário nesse momento. A gente não pode terceirizar a responsabilidade da salvação e mudança e transformação de um país para uma pessoa. Isso seria, inclusive, até muito desleal, porque não teve nenhuma pessoa, a não ser Jesus Cristo, que conseguiu transformar, de fato, o mundo somente sendo um ser. Então, quando a gente olha o presidente Bolsonaro, a gente deve olhar para ele sabendo que ele está cumprindo a sua missão. Mas eu vou ser um pouco aqui até, talvez, filosófico, mas dizer que a gente não tem que olhar para a missão do Bolsonaro, a gente tem que olhar para a nossa missão. Chegou o momento a gente entender que se o Bolsonaro feito a missão dele, olha o que deixaria de acontecer no nosso Brasil. Então, se cada um de nós ficar agora somente esperando uma ação de terceiro acontecer, talvez a gente deixe de cumprir a nossa missão e ver algo incrível acontecer. Então, eu continuo afirmando isso em todo o programa que eu vou. A gente precisa ganhar os meios de ação, universidade, as mídias, precisamos a arte, o teatro, os documentários, os seriados, porque caso contrário, o próprio presidente Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ele pode voltar ao poder e depois a gente pode continuar perdendo essa guerra. Porque quando a gente formar a sociedade, as pessoas só pensam de 4 em 4 anos, só pensam em eleições.
E a transformação que a gente precisa, ela vai além dos cargos, além da política de deputado, de senado, de legislativo, de executivo, de judiciário. Então, eu acredito que agora é de persistência, de continuar mostrando sua liderança, mas passando também a responsabilidade de cada um de nós. Assino embaixo. 9h04. Olha, a Gazeta do Povo tem um presentão para você que está aí acompanhando o 4x4. São 50% de desconto na assinatura. É só clicar no link da descrição do vídeo. É a promoção de aniversário que a gente conseguiu que fosse estendida. Ela deveria ter terminado já. A gente conseguiu que fosse estendida. Então é a sua chance de ler as minhas colunas, os textos do Constantino e de mais 40 colunistas que escrevem para a Gazeta do Povo por apenas R$ 12,90 no primeiro ano. Olha só o vídeo. Vale a pena lutar pelo nosso país. O caminho à nossa frente ameaça os valores mais importantes, mas juntos podemos alcançar um futuro com mais liberdade. A Gazeta do Povo sempre acreditou nisso. E agora, no mês do nosso aniversário, estamos te oferecendo 50% de desconto para se juntar a nós. Acesse gazetadopovo.com.br. O Lacombe está invertido. O Lacombe está de cabeça para baixo. Ficou de cabeça para baixo aí, Lacombe. Enquanto consertam o Lacombe, ou o Lacombe se conserta, eu só queria ressaltar o que o Nicolas acabou de dizer, porque foi um processo eleitoral desgastante. Muita gente desistiu depois dele. Vou jogar a toalha, não tem mais jeito. E o próprio professor Olavo de Carvalho falava que a direita no Brasil tinha que parar de pensar só em eleições, como o Nicolas muito bem disse. Claro que elas são importantes. Ter um representante do calibre do Nicolas e de outros, né, que entraram tanto na Câmara quanto no Senado, né, um Rogério Marinho, por exemplo, é importante, mas nós precisamos tomar outros espaços, como o Nicolas colocou, as universidades, a imprensa, as escolas, né, os jovens também, alimentar os jovens com boas ideias. E isso que o Nicolas falou é tão importante, porque se olharmos num contexto histórico, o que são 4 anos? Nós realmente nos despertamos para a mudança política nos últimos 4 anos apenas, com a administração, a eleição do presidente Bolsonaro e a administração muito técnica do presidente Bolsonaro, com ministros muito técnicos, gente muito técnica ali. O brasileiro gostou de discutir as reformas, o que o Paulo Guedes estava falando, a ministra Tereza Cristina, o Tarcísio. E isso tudo aconteceu em 4 anos. Se olharmos no contexto das páginas da história, 4 anos não é nada. Nós conseguimos muita coisa em 4 anos. Então, a gente não pode desistir. Eu queria ressaltar essa mensagem do Nicolas, é extremamente importante. A gente precisa seguir nesse trabalho. Ana, se me permite, eu quero fazer, inclusive, até uma... Já voltou aí, Lacombe? Eu acho que eu voltei. Bom, aqui em São Paulo, como é que eles falam aqui em São Paulo? Não é de cabeça para baixo, é de ponta cabeça. Estava de ponta cabeça. No Rio é de cabeça para baixo mesmo. Acho que agora eu já estou direito. Eu queria, Lacombe, só complementar o que a Ana disse, porque, né, aproveitar, inclusive, aqui a nossa audiência para poder fazer uma autocrítica com relação à direita. Quando você olha a direita como um corpo, você vê que várias pessoas têm funções diferentes. Se todo mundo virar político, quem serão os comentaristas políticos? Se todo mundo virar político, quem serão os artistas? Quem serão as pessoas que trabalham na redação dos jornais? Quem estará comunicando com o jovem? Enfim, a gente precisa compreender que cada um tem sua função e que dificuldade as pessoas têm de entender que cada, inclusive parlamentar, tem uma função. Muitas das pessoas eles acabam vendo que um parlamentar está seguindo por uma linha e acham que todo mundo deve seguir naquela mesma linha. É claro
que existem questões principiológicas. Por exemplo, vão ter algumas pessoas parlamentares, por exemplo, que vão ter uma aptidão para fiscalização, vão ter uma aptidão, por exemplo, para fazer ali os projetos de lei ali dentro da Câmara, vão ter alguns parlamentares que têm a união desses dois, mas é impressionante como a direita, ela se auto-sabota, ela fala que o Constantino deveria falar de um jeito igual ao outro, que eu deveria falar igual ao outro, ou que todo mundo deveria seguir um mesmo molde, sendo que é muito claro para mim a função de cada um. Nós temos, por exemplo, a Ana Campagnolo, que escreveu uma obra-prima a respeito do feminismo, e deixe com que ela exerça a sua função, tanto de deputada quanto também de escritora e professora. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas o Nicolas, por exemplo, muitas das vezes utiliza a ferramenta TikTok para poder comunicar com as pessoas. E aí, quando eles pedem para que as pessoas, a direita, alcance os jovens, e quando eu estou fazendo isso, muitas pessoas ainda criticam. Mas o deputado está fazendo TikTok. Eu falo, mas poxa, vocês querem que eu converse com o jovem como? Você quer que eu mande uma carta para eles? Vocês querem que eu leia um poema para o jovem? É difícil a gente fazer essa autocrítica e autoavaliação, mas eu peço, né, para que vocês, principalmente, né, que são a direita, que fazem um trabalho de base, que reconheçam o trabalho de cada um sem colocar todo mundo numa mesma forma.